Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, hoje nas questões de número 189 a 195, que trata da transmigração progressiva. Esse assunto vai até a questão de número 196, mas devido o número de questões, a 196 vai ser estudada na próxima aula, no próximo estudo. E antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, que nesse instante o Senhor nos envolva a todos, derramando sobre cada um de nós esses bálsamos salutares do Teu amor, nos envolvendo na Tua luz e na Tua paz. E que possamos nesses momentos de estudo ter o conhecimento que o Senhor nos trouxe e que hoje, através da Tua doutrina, temos novamente esse cristianismo redivivo, esse reencontro com os Teus ensinamentos. Que possamos aprender, Mestre, e vivenciar cada uma das virtudes que nos é trazida, que esse conhecimento de nós mesmos, da nossa jornada evolutiva, nos desperte para nos tornarmos seres humanos melhores. Sê conosco, Mestre, que os Teus bondosos Espíritos nos auxiliem e que possamos, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, iniciarmos o nosso estudo. Assim seja. E antes de nós entrarmos nas questões, nós vamos entender o que é essa transmigração progressiva. Quando a gente procura o significado de transmigração nos dicionários, o que vem para nós é quando se modifica, quando nós mudamos de um lugar para outro ou de um patamar para outro. Progressiva quer dizer o quê? Quer dizer um avanço gradual. Então, aqui a gente já começa a entender que, quando falamos da transmigração progressiva, nós estamos falando da evolução do espírito, da jornada evolutiva do espírito ou da alma, espírito e alma, que a gente vai entender espírito quando estamos desencarnados no mundo espiritual e alma quando estamos nos mundos físicos encarnados. Então, essa transmigração, ora estamos no plano material, ora estamos no plano espiritual. Mas aqui nós temos que entender que essa transmigração nós vamos mudando de patamares. Que patamares seriam esses? Os patamares evolutivos. Nós vamos progredindo intelectualmente, moralmente, e assim vamos nessa jornada evolutiva até alcançarmos o nosso grande objetivo, que é a plenitude das nossas faculdades intelectuais e morais. Só que, quando nós falamos em transmigração, existe também uma doutrina filosófica indiana que foi importada mais tarde para o Egito e depois, através de Pitágoras, importada para a Grécia, que vai dizer que a alma, depois de um tempo mais ou menos longo no Império dos Mortos, ela pode voltar vamos dizer assim, que eles não falam encarnar, a habitar um novo corpo. Só que essa doutrina fala um corpo de um ser humano ou de um animal, que seria a metempsicose, muito conhecida
na Índia, em que eles acreditam que o espírito ele pode encarnar em um animal. Por isso o respeito, até mesmo, né, ali tem os palácios, o Palácio dos Ratos, porque eles entendem que esse espírito, essa alma pode encarnar num rato, numa barata. E o que a doutrina espírita vai nos mostrar nesse estudo de hoje é que essa transmigração, aceitando a metempsicose, é diferente dessa transmigração progressiva. Por quê? Porque com essa fé raciocinada, num estudo lógico, nós vamos entender que esse espírito, essa alma, evolui, progride, não retrograda. Então, nós vamos dar início às nossas questões. Só mostrar aqui que nós estamos com o livro nas mãos. E o interessante é que nós vamos tentar ler por aqui. E se a gente não conseguir, a gente usa o livro e o óculos. Então, vamos dar início com a questão de número 189. Então, nessa questão, o que Kardec questiona? Se desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Então, o que Kardec está perguntando aqui? Na realidade, ele está questionando se, desde o nosso início, desde a nossa origem, se a gente já tem a plenitude da capacidade, a plenitude dessas faculdades. Para tornar mais fácil, né? Em outras palavras, Kardec questiona se nós somos criados já perfeitos, se nós somos criados puros. E o que os espíritos respondem para nós é que não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Então, aqui a gente já entende que nós não somos criados perfeitos. Somos criados perfectíveis, que é bem diferente. O que é esse perfectível? Com todo esse germe latente em nós, com todas essas faculdades inatas em nós, para alcançarmos essa perfeição. Porque Deus quis que nós fôssemos o artífice da nossa perfeição. Se nós fizermos um raciocínio bem simples, se nós fôssemos criados já perfeitos, então seríamos o quê? Robôs programados para o bem, para o amor. Nós não teríamos uma história individual, nós não teríamos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Todos os espíritos puros, todos os espíritos que alcançaram a perfeição, passaram por essa transmigração progressiva, por esse processo evolutivo e atingiram a perfeição pelo esforço, pelo mérito de cada um deles. Então, não. E os espíritos ainda vão nos dizer, em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, o que a gente percebe aqui? Que esse espírito, na sua origem, ele vai iniciar a sua jornada evolutiva. Mas assim como a existência corpórea, e essa é uma analogia interessante para a gente entender, esse espírito ele passa pela fase da infância, em que primeiramente ele vai desenvolver a inteligência. Até mesmo nesse desenvolver da inteligência, o seu início, como eles nos dizem aqui, é instintivo. O que é o instinto? A gente pode entender aqui o processo do nascimento. Então, nós temos o embrião. Nós temos ali a célula ovo, e aí a gente vai ver uma célula simples, porque nós somos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de sem experiências, ignorante de sem conhecimento. Então, essa analogia é interessante. Se nós pensarmos ali na célula ovo, que é algo simples, ela vai se dividindo,
ela vai nessas divisões conforme o tempo ali, formando verdadeiros sistemas, órgãos, membros. E aí, tendo esse embrião todo formado, o bebê, ele nasce. Nasce, passa ali pela infância, adolescência, juventude, maturidade, até chegar na fase idosa. Então, se nós pegarmos um adulto ou um idoso, com a vivência dessa existência corporal, ele tem desenvolvido a inteligência, a moralidade. Mas tudo começou naquela célula ovo. Se nós trouxermos isso para a nossa existência, no sentido de espiritual, a nossa vida espiritual, então esse espírito, na sua origem, ele também vai passar por um processo inicial até alcançar toda a sua plenitude, toda a sua perfeição. Ele vai atingir o grande objetivo de ser um espírito puro, progredir moralmente, progredir intelectualmente. Então é interessante a gente fazer essa analogia, porque vai nos facilitar. Já na questão de número 190, Allan Kardec, ele pergunta: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O que a gente pode entender dessa questão? Qual seria a impressão que o espírito tem nessa primeira encarnação? Então, a gente sabe que o espírito não vai estar sendo criado ali nessa primeira gestação. O espírito já foi criado. E ele vai começar essa transmigração progressiva, vai começar essa jornada nas suas primeiras encarnações. Então, essa primeira encarnação, Kardec quer saber o que o espírito, qual que é o estado da alma? E os espíritos vão responder o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, olha que interessante. Qual que é a experiência desse espírito, agora a alma, na sua primeira encarnação? Ele vai ter ali um desenvolvimento da sua inteligência, esse ensaio para a vida. Para a gente entender, a gente vai continuar nessa analogia. Então, se a gente pegar ali aquele bebê dentro do útero materno, ele vai nascer e ele vai, então, perceber essa diferença. Antes ele estava num local escuro, quente, vivia no meio líquido e agora ele vai ter o quê? As sensações de uma mudança. Então a criança, esse bebê que acaba de nascer, ele não fala, ele não anda, ele não enxerga direito, ele vai perceber as sensações. Mas o que é instintivo aqui? É a parte, por exemplo, da respiração. O bebê não tem a inteligência para pensar, para raciocinar. Eu estava vivendo no meio líquido, agora eu vou ter que respirar. Ele não reconhece o que é a respiração. Ele instintivamente vai respirar. Então, quando fala o estado da alma na sua primeira encarnação, a gente vai lembrar dos mundos primitivos. Nós agimos pelo instinto, ainda não temos experiência. Nós estamos iniciando esse nosso conhecimento. Primeiro vem um certo desenvolvimento da inteligência, para aí sim nós passarmos a usarmos os outros atributos da alma, como por exemplo o livre-arbítrio, a liberdade de escolhas. Então na questão de 191, Kardec vai nos perguntar: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Então, primeiro a gente viu essa primeira infância, a origem. Então, quando fala os nossos selvagens, o que Kardec está questionando? Os povos primitivos. Quem são esses povos primitivos? São aqueles que não estão no seio das civilizações,
que vivem muito mais em meio à natureza, distanciados da ciência, da tecnologia. Então, quando a gente fala primitivos, nós estamos falando não de aqueles que já têm um conhecimento mais científico, tecnológico. E aí Kardec questiona se esses estão nesse estado de infância. E os espíritos superiores respondem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Olha que resposta interessante. Não são aquelas almas nas suas origens, não é o espírito nas suas origens. Eles já têm um desenvolvimento. Por quê? Porque já nutrem paixões. O que é a paixão? É um sentimento intenso. Então, aqui já não é mais somente inteligência. Nós já temos vontades, nós já temos desejos. Nós não estamos falando aqui das más paixões. As paixões no sentido daquilo que nós desejamos. Então, quando a gente fala, eu sou apaixonada pela doutrina espírita, é algo positivo. A doutrina espírita é algo que mexe com o meu sentimento. Nós não estamos falando das paixões ruins no sentido negativo. Então, o que seria essa infância relativa? Para ficar mais fácil, então vamos pensar que lá nos mundos primitivos, nós iniciamos a nossa jornada evolutiva, a nossa transmigração progressiva. Desenvolvemos ali uma certa inteligência, uma certa condição evolutiva que nos permite avançar uma etapa, que é essa etapa que ele está nos dizendo, que já tem o quê? Já tem desenvolvido algumas atividades. Então, a gente pode colocar um exemplo aqui das crianças, não mais os bebês. As crianças que já vão falar, que já vão andar. Então, seria uma primeira infância, não mais primitiva, mas esses mundos, sim, de provas e expiações em que a gente vai ter o quê? As sensações. A gente ainda conserva o instinto, mas a gente já começa também a usar da liberdade de escolhas conforme essas sensações. Tanto que na 191, a linha A, Allan Kardec vai questionar. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Será que o nosso desenvolvimento está relacionado, condicionado a essas paixões? E os espíritos superiores vão responder que de desenvolvimento, sim. Então, se nós temos esses desejos, essas curiosidades, então nós já temos um desenvolvimento. Mas perfeição não. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e consciência do eu. Porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, ali, no início, instinto, mundos primitivos. Agora, nós já estamos tendo as nossas atividades. Vamos pegar aquela criança, então, vamos pegar crianças de 2, 3 anos. O que acontece com essas crianças? Elas já começam a fazer as suas escolhas. Então, existem crianças nessa faixa etária que gostam de tomar banho, outras não. Algumas vão escolher ali as brincadeiras que mais gostam. Então, a gente já vai tendo nessas sensações as nossas escolhas. Essas crianças vão ter pessoas que elas gostam, outras não. E não é algo coletivo, é uma transmigração progressiva do espírito, da alma, é algo individual. Então, nós não podemos, por exemplo, generalizar. Toda criança de 2 anos não gosta de tomar banho. Não, tem crianças que amam tomar banho. É até difícil, né, tirar a criança ali do banho, porque é uma hora de lazer. Então, o que a gente percebe aqui nessa resposta? A gente vai vendo esse período da infância, na sua origem, mundos primitivos, e agora essa infância, mundos, expiações e provas, em que a gente já está tendo o quê? As sensações.
Então é interessante que, se a gente lembrar, né, do capítulo 11 do Evangelho, uma mensagem do Espírito Lázaro, capítulo 11, se não me engano, item 8, ele fala que o amor, o sentimento em plenitude, que é o que a gente está querendo conquistar, angariar, ele começa lá nos instintos, porque os instintos, né, o sentimento é um instinto elevado a essa evolução. Então, a gente tem instinto, tem as sensações, sentimentos, e o auge do sentimento é o amor. A gente vai conseguindo perceber de uma forma integrada esse conhecimento. Então, na transmigração da alma, nossas origens, mundos primitivos. Essa infância, mundos expiações e provas. Por isso, Jesus, quando aqui esteve, disse: deixai vir a mim os pequeninos. Um convite para que Ele nos ensine, que Ele nos traga essas lições para sairmos da infância e buscarmos adolescência, juventude e maturidade. E agora nós temos esse comentário maravilhoso de Allan Kardec, que vem de encontro a esse exemplo que nós estamos dando. Então, o que Kardec vai nos dizer? A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea, passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Então, até aqui, o que a gente pode entender? Kardec, nessa analogia, ele está fazendo a comparação da existência corpórea com a vida do espírito. Só que tem uma diferença, e uma diferença boa, vamos dizer assim. Quando nós olhamos uma existência corpórea, de uma forma geral, que a gente sabe, né, que ocorrem, vamos dizer assim, acidentes, mas de uma forma geral nasce, passa pela infância, adolescência, juventude, adulto, que é a maturidade, e aí nós temos a velhice. E após a velhice, o fenômeno da morte. Aqui Kardec fala que a vida do espírito, ela pode ser assim comparada, mas nós não temos a velhice e o fenômeno morte. Então, a perfeição para o espírito seria comparada à fase, o que é a fase adulta. Então, a nossa jornada evolutiva, quando a gente atingir a maturidade das faculdades, toda a perfeição intelecto-moral, aí nós temos o quê? A vida eterna. Não morremos, temos essa eternidade. E aí ele vai dar continuidade. Sobe aqui, ó. Que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. É onde a gente fala que o espírito é imortal. Porque quando a gente fala eterno, a gente tem que entender que somos criados e depois temos uma vida eterna. Porque se entendermos eterno, que não tem começo e não tem fim, só Deus. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. Então aqui é interessante também, Kardec, o que ele está nos dizendo? Que esse nosso desenvolvimento completo, ele denota um tempo. Ele não se dá de uma forma, vamos dizer assim, muito rápida. É igual a gente pegar ali para o embrião nascer, para o bebê nascer, ele tem um processo geralmente de 9 meses. Agora, e o nosso processo evolutivo? Até nós alcançarmos essa maturidade é um período longo. Alguns nós vamos ver que se adiantam, outros demoram mais, mas esse processo evolutivo ele não se dá num único mundo. Ele se dá nas várias moradas da casa do Pai. Então, nessa transmigração progressiva, nós passamos pelos mundos primitivos,
Passamos a nossa infância nos mundos de expiações e provas. Vamos dizer que passamos ali a nossa adolescência nos mundos de regeneração. E essa fase da juventude nos mundos felizes. E atingindo a fase adulta, estaremos então nesses mundos celestes. Isso é só para esclarecer que nós não vamos passar todo o nosso processo evolutivo vinculado a um único planeta, a um único mundo. São várias moradas, são várias escolas em que nós vamos passando de série em série até atingirmos a perfeição. Isso não se dá em um instante, é um processo evolutivo. E dando continuidade, aqui. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, então a pluralidade das existências, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Cada encarnação dessa alma é uma oportunidade de aprendizado, de intelectualização e de moralização dos espíritos. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nas quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na vida do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então aqui é uma outra analogia. Quando a gente pensa na nossa existência corpórea, para atingirmos essa maturidade, foram necessários dias, anos. A mesma coisa, para atingir a perfeição, nós vamos precisar de um tempo, de uma jornada nas várias moradas da casa do Pai. E da mesma forma que existem dias na nossa existência que são infrutíferas, infelizmente existem encarnações, existências corpóreas que são infrutíferas. São aquelas encarnações em que nós não aprendemos, são aquelas encarnações muitas vezes que nós nos rebelamos, que nós permanecemos estagnados, e é quando a gente volta ao plano espiritual e arrepende do tempo perdido. Já na questão de número 192, Kardec vai questionar: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Então, o Kardec está perguntando aqui. Vamos supor que a gente conheceu a doutrina espírita, conhecemos o Evangelho de Jesus, aceitamos o seu convite e a partir de agora nós vamos buscar todo o conhecimento que nos é possível, fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Eu vou desencarnar e ir para o mundo celeste? A gente já sabe que não, né? Então vamos ver as respostas. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Então nós não podemos, numa única existência, ter todo o conhecimento, toda a moralidade, assim como se a gente quisesse que aquela célula ovo se desenvolvesse em um dia, ao invés de 9 meses. Por que isso não é possível? Porque nós estamos passando pela nossa infância espiritual. É como se estivéssemos matriculados no jardim de infância, nessa escola infantil. Por mais que a gente seja dedicado, que a gente se alfabetize muito rápido, não tem como nós aprendermos o que estão aprendendo, por exemplo, aqueles que estão nas faculdades, nos mestrados, nos doutorados, nas pós-graduações. Então, aquilo que seria uma riqueza de conhecimento e moralidade aqui no mundo de expiações e provas, ainda está muito distante de ser o quê?
esse progresso intelectual absoluto, esse progresso moral absoluto. E por absoluto, a gente fala que aquela evolução que nos é cabível. Então, é alcançar a perfeição absoluta para nós, mas vai ser sempre relativa à perfeição divina. Deus é único. Então, quando nós atingirmos essa perfeição, todo esse progresso, ele é absoluto para nós, mas sempre relativo a de Deus, nosso Pai. Então, aqui nós temos o que? Esse tempo. É uma jornada, é um processo. Nós não temos como evoluir numa única existência e ainda mais no mundo inferior. Nós estamos em mundos inferiores. Nós estamos muito aquém de todo o conhecimento e, quiçá, dos bons sentimentos, das virtudes, da moralidade. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Então, muitas coisas existem que nós não temos, não é nem conhecimento, nós não temos nem ideia de que possa existir. Se nós pegarmos um exemplo simples, a Terra, há 200 anos atrás, e falarmos da tecnologia que nós conhecemos hoje, as pessoas que ali estavam, que não conhecem essa tecnologia, não entenderiam nem os termos utilizados, internet, para quem não tinha nem televisão. Então, a gente já percebe que nós somos, nessa transmigração progressiva, alunos que temos uma determinada série até a nossa formação. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. E aqui é importante esse entretanto. Se a gente passar a buscar o conhecimento que nos é cabível, se fizermos todo o bem que está ao nosso alcance, se aceitarmos esse convite do Cristo e tivermos o seu Evangelho como uma conduta de vida, nós não vamos nos tornar perfeitos, mas nós vamos o quê? Já construir uma nova encarnação, a próxima encarnação do Espírito, de uma forma mais tranquila, mais feliz, no sentido de menos penosa. E aí não são as experiências que nos chegam na encarnação. Nós estamos falando aqui da construção espiritual. Então, se a gente pensar em Jesus que vem e sofre toda uma crucificação horrível, é algo que nós consideramos o quê? Que poderia estar atrelado a uma necessidade do Espírito, e não está. Um Espírito puro. Aquilo que foi feito em nada modifica o sentimento do Cristo por nós. Na linha A da questão 192, Kardec questiona: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? É o que nós acabamos, de falar. Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades, olha o pontinho aí. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, aqui é muito claro que quanto mais nós nos dedicamos à riqueza do espírito e não à riqueza da matéria, uma riqueza passageira ilusória, por riqueza do espírito, compreendendo a sabedoria, a moralidade no sentido do caráter, das virtudes, nós então vamos sim ter essa conquista. Desculpa. Esse desleixado, quem que é a pessoa desleixada? É aquela pessoa negligente, é aquela pessoa preguiçosa. E o que a gente pode entender por essa preguiça? É quando nós estamos aqui e não queremos assumir responsabilidades. Então, de repente, a gente se depara com o conhecimento espírita, mas que nos pede renúncias. E aí nós não queremos.
é a rebeldia. A gente quer permanecer na infância, nos vícios grosseiros da matéria, sem essas responsabilidades. É quando a gente quer a diversão, o lazer. E isso é o nosso egoísmo. Eu não quero saber se o outro está passando fome. Isso é problema do outro, é construção dele. Eu não quero saber se o outro está sendo violentado, se o outro está sofrendo preconceito, até suicidou por conta de preconceito. Isso não é problema meu. Então esse é o desleixo para a nossa essência, que é amor. Estamos na contramão da lei do amor. E assim, o que acontece conosco? Nós permanecemos estagnados. Então, essa existência para nós não tem proveito. O que nós conquistamos com essa existência é a consequência desse egoísmo. E aí vem a mestra dor para nos despertar para quem nós somos, esses espíritos imortais em evolução. E muitas vezes, nessa nossa imaturidade, nesse nosso egoísmo, vamos dizer assim, não pensamos no coletivo, não vemos o próximo como nosso irmão. Estamos complicando a nossa situação. Ao invés de atingirmos o objetivo mais rapidamente, nós vamos permanecer nesses círculos inferiores. Ah, mas por quê? Por escolha nossa. Porque a dor, o sofrimento, ela vem nos despertar justamente porque nosso Pai nos quer na perfeição. Como disse Jesus, não haverá uma única ovelha perdida. Na questão 193, também muito interessante, Kardec vai questionar. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Então a gente vê aqui na imagem uma moça em que ela está num certo degrau, vamos imaginar, claro, de forma bem imaginativa, bem ilusória, de que seria o degrau da sua evolução. Ela atingiu um certo nível evolutivo. Ela pode encarnar e perder, como se diz, tudo que o espírito conquistou? E a resposta é muito, além de espíritos que são superiores, ela é muito profunda. Por quê? Porque eles nos dizem, em sua posição social, sim, como espírito, não. Então vamos de trás para frente. Como espírito, tudo aquilo que nós conquistamos em sabedoria, em moralidade, é uma conquista imperecível, nós não perdemos. Mas nós podemos encarnar em situações difíceis, em situações não só a condição social, em corpos com deficiências, só que nem por isso o espírito, ele está o quê? Ele está retrogradando. Então vamos dar os exemplos para a gente entender. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, de uma forma bem rapidinha, que nós já estamos já estamos avançados no tempo, ali existe um dos que cometeram suicídio, que tem a programação de retornar à existência corpórea num corpo totalmente defeituoso. E ele vai ter uma expiação dolorosa. Então, um dos espíritos ali, vinculados a Maria de Nazaré, um espírito já superior, um espírito bem elevado, ele toma a resolução de encarnar para auxiliar esse irmão em expiação. Então, vem uma missão linda e encarna uma jovem, filha de uma lavadeira. Esse espírito nasce no prostíbulo, ninguém o quer porque ele é uma verdadeira monstruosidade. Essa lavadeira pega aquela criança e adota, traz essa criança para o seio da sua família, desencarna, e a irmã muito jovem, muito pobre, miserável, numa condição material, vai cuidar desse irmão. E aí muitas vezes a gente julga, nossa, essa aí deve ter feito muita coisa, deve estar espiando. E é um espírito superior, um espírito elevado, que está aqui para auxiliar o seu irmão. Então,
A grandeza de compreendermos a doutrina é não julgarmos. É entendermos que cada espírito, ele vai vivenciar aquilo que vai enriquecer ainda mais de inteligência e de sentimento, de bondade, de moralidade. E aí, dando continuidade a essa sua evolução. Na questão 194, Kardec questiona: a alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? Ou seja, desencarnou um homem de bem, já fazia suas bondades, numa próxima encarnação ele encarna sendo um criminoso? Não, pois ela não pode degenerar. Então, se ele já tem esse patamar de bondade, é uma conquista do espírito a bondade. Ele não vai depois, quando a gente fala nesse criminoso, nesse acelerado, capaz de cometer assassinatos, violências, não é condizente da bondade. Então, ele não retrograda. Quando nós percebemos, por exemplo, um criminoso hoje, ou ele está melhor do que ele foi ontem, ou ele está estagnado. Mas ele nunca foi um homem de bem que agora se tornou um criminoso. Já na 194, a linha A, Kardec faz a pergunta inversa. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Agora é o contrário, vamos pensar. A pessoa é um criminoso, desencarna. Na próxima encarnação, ela vem um homem de bem. Pode acontecer isso? Sim. Se ela se arrepender, então será uma recompensa. Vamos entender. Ele desencarnou criminoso. No plano espiritual, ele se arrependeu. No plano espiritual, ele expiou as suas ações. E aí ele toma essa resolução da reparação. Ele vai encarnar para reparar. Ele já não vem com aquela ideia de maldades, de malevolências. Por quê? Porque ele arrependeu verdadeiramente. Nós evoluímos no plano espiritual. No plano espiritual, nós não reparamos. A reparação é no mundo corporal, porque é a prova. Então, ele nasce e vai reparar todo esse mal. Ele passa nessa prova. Então, ele está aqui como esse homem. Quando a gente fala esse homem de bem, que já foi o criminoso, a gente está falando na bondade. A gente está falando daquele homem de bem do Evangelho. Se a gente pensar no homem de bem do Evangelho, a gente já não vai estar mais no mundo de expiações e provas. E aí vem Kardec e comenta sobre essa questão. Sim, gente, a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode animar um humilde artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Então, que fique bem claro que a alma, o espírito, não retrograda. Aqui, usando mais uma vez aquele exemplo da nossa irmã que vem em situações corporais, em situações materiais difíceis, mas a riqueza do espírito, o caráter, a sinceridade, a hombridade, a bondade que já foi conquistada, essa não se perde. E nesse comentário é importante que Kardec vem nos lembrar justamente dessa diferença. Que a gente está no mundo material, mas que a gente não esqueça da essência espiritual, porque é o que tem mais importância. É a vida do espírito, uma única vida, é o que ele está nos dizendo, com várias existências corporais.
E cada vez que nós conseguimos uma certa evolução, nós vamos encarnando em mundos melhores, mais evoluídos. Se encarnarmos em mundos inferiores, será em missões, e não no sentido de degradação, não no sentido de retrogradação. Então isso é muito importante, é o que nos diferencia daquela doutrina da transmigração, considerando a metempsicose. E nessa última questão, Kardec vai então perguntar: a pluralidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão melhorar mais tarde, corrigir-se mais tarde, evoluir mais tarde? Às vezes é quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente fala: não, nós temos tantas encarnações quantas forem necessárias, essa já está perdida mesmo, a gente deixa para outra, né? Não, a gente vai perceber que esta é a encarnação, é a nossa oportunidade de não perdermos tempo, de não prolongarmos esse nosso distanciamento da felicidade verdadeira, de nós podermos, aí sim, usar todos os atributos desse espírito, todas as faculdades que estão inatas em nós serem utilizadas em toda a sua potencialidade. Então, os espíritos superiores nos dizem: aquele que assim pensa não acredita em nada. E a ideia de um castigo, isso eu vou ler no livro, porque essa letrinha vermelha me pegou. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregados meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm experiências que outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, essa questão é muito importante, porque se a gente for pensar em deixar para depois, nós estamos o quê? Retardando o progresso. E esse é um pensamento do espírito que está encarnado, que está envolvido pela ilusão da matéria. Porque quando nós desencarnarmos, é como se a nossa visão fosse diferenciada. A gente vai compreender coisas que aqui nós não compreendemos. Então, no mundo espiritual, nós teremos muitos arrependimentos dessa perda de tempo. E ali nós vamos ter o quê? Um pensamento totalmente diferente. É onde nós buscamos a reparação das nossas faltas. E é assim que nós vamos o quê? Muitas vezes, com a nossa conduta errada, com as nossas escolhas erradas, pegando caminhos mais longos. Porque ao invés de irmos numa reta, vamos dizer assim, vamos pegar as curvas que vão nos levar ao arrependimento, à expiação, à reparação, para darmos prosseguimento daquele ponto em que nós paramos. Então, quando nós falamos em chegar mais rapidamente à perfeição, não é no sentido de pular etapas, mas no sentido de não repeti-las. E para não repetirmos, nós temos em Jesus o nosso Divino Mestre. Temos no Evangelho aquilo que nos ensina, nós podemos dizer os GPS, para atingirmos essa perfeição. Nós temos nesses ensinamentos condições
de não mais ficarmos procrastinando a nossa felicidade. Na irresponsabilidade, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, permanecendo em mundos inferiores. E sim, tendo este conhecimento, nos libertarmos desse ego, buscarmos a prática das virtudes, que Jesus nos ensinou no Sermão das Bem-aventuranças, a resignação, a humildade, a mansuetude, termos não só indulgência, mas querermos a justiça, sermos justos, misericordiosos, buscarmos a pureza do coração, sermos pacificadores e vivermos no seio do Senhor, nos mundos celestes divinos. E encerrando sobre essa questão, Allan Kardec vem trazer o comentário. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa, e este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, do qual não acredita. Então aqui, Kardec nos traz essa fé raciocinada, esse conhecimento que o Cristo nos traz, não como esse fogo eterno, que muitas vezes a gente quer coibir a criança pelo medo. Então a gente coloca ali, a gente lança a mão, muitas vezes, de chantagens. E a criança, por um tempo, ela até permanece ali nesse medo acanhada. Mas quando ela percebe que tudo aquilo é uma mentira, então ela, não crendo mais, seria a analogia dos céticos que nós temos. Então todo esse ensinamento, céu, inferno, castigo, nós já não cremos mais. Mas essa fé raciocinada que Jesus nos convida, essa nos mostra a transmigração progressiva do nosso espírito, da nossa alma. De uma forma racional, vem nos convidar à prática do bem, à moralização. Por quê? Porque é um destino de felicidade, é o melhor para nós. É nós não buscarmos o sofrimento, e sim buscarmos a felicidade, de comungarmos dessa universalidade que nos une, de destruirmos o egoísmo em prol da solidariedade, da fraternidade, de nos auxiliarmos uns aos outros, de sermos verdadeiros cristãos. E assim, nós vamos finalizando, rogando ao Mestre Jesus que nos envolva na sua luz, que nos ampare, que derrame sobre cada um de nós as benesses do passe espiritual, fluidificando as águas colocadas, tranquilizando nossas mentes e, sobretudo, Mestre, que nós possamos ir de encontro a Ti, a todo esse conhecimento que o Senhor nos convida para a libertação dos círculos inferiores, para esse conhecimento que nos levará à maturidade do Espírito, à perfeição. Obrigada, Senhor, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Fiquemos todos em paz. Amo muito vocês, morrendo de saudade. Que Jesus nos abençoe. Beijo no coração.